Olá, seja muito bem-vindo à lição de sábado. Estamos aqui para começar uma nova semana. Então vamos agora para a lição. O versículo áureo de hoje é João 12:35. Jesus lhes disse: a luz estará com vocês por pouco mais de tempo. Caminhem enquanto vocês têm luz, antes que as trevas os envolvam. Pois aquele que anda nas trevas não sabe para onde está indo. Por que Jesus está dizendo isso? Porque justamente ele sabia o que aconteceria no futuro. A estratégia de Satanás sempre foi destruir a humanidade. Satanás já está perdido, mas ele quer levar o máximo de pessoas com ele. E Jesus já está falando, olha, virão momentos onde o que hoje é muito bonito, muito claro, está evidente. Imagina o batismo do Espírito Santo, as pessoas pregando em outras línguas, milhares de conversões diárias, as igrejas reunidas num só corpo, como se fosse uma só pessoa. Tudo aquilo que a gente viu na semana passada, aquela igreja triunfante que crescia e que contaminava, né? As pessoas estavam se convertendo assim, por milhares e milhares, e de repente tem aquela ideia de que, nossa, todo mundo será evangelizado, o cristianismo vai se expandir na terra todinha e vamos ser, né, o povo do Senhor, e de repente começam as perseguições mais graves e mais terríveis, que são as sutis, que nós vamos falar durante a semana, onde Satanás, percebendo que matando um cristão se convertiam 10, 15, 20, 30, então ele pensa, peraí, o negócio não é matar, o negócio é matar a sua alma, não o seu corpo. Então, pouco a pouco, vão sendo introduzidos na igreja pessoas, elementos com ideias estranhas, e a partir daí as coisas se complicam. Por isso, rapidamente eu quero fazer uma aplicação para os nossos tempos de hoje. Satanás trabalha da mesma maneira, porque com diferentes pessoas, diferentes estratégias. Para algumas pessoas, a perseguição vai ser realmente o que vai levar elas a abandonarem a fé e deixarem tudo porque estão com medo da perseguição e tal. Outras pessoas, pelo contrário, vai renovar a fé. Então, para esse tipo de pessoa, Satanás sempre vai tentar coisas sutis. Você, por exemplo, está ou esteve no passado muito ligado com Deus, uma conexão forte, consagrado, consagrada, envolvido, evangelizando, e de repente hoje você se sente frio, indiferente. Faça uma análise. O que aconteceu? Muitas vezes você vai perceber que não foi um dia alguém que apareceu na tua porta dizendo, olha, eu te convido a abandonar a Deus, venha comigo cometer pecados. Não vai aparecer alguém assim na tua porta fazendo. Isso começou na tua mente, porque pelas entradas da alma foram entrando algumas coisas, algumas ideias, algumas coisas que você viu, e de repente aquilo foi te influenciando e foi te afastando de Deus. Às vezes é excesso de trabalho, às vezes é excesso de lazer, às vezes é excesso de tempo livre ou pouco tempo. Às vezes é problema de dinheiro, ou às vezes é excesso de dinheiro. Satanás vai trabalhar de muitas formas e de muitas maneiras, mas o objetivo sempre é cortar a tua conexão com Deus. Então, por acaso, se você está vivendo um momento de conexão com Deus, eu te faço um convite. Faça uma análise. Volte ao passado, ao momento onde você estava mais consagrado a Deus, e veja o que aconteceu para identificar quais foram os pontos fracos que te levaram a abandonar a fé. Então, a partir dali você pode trabalhar com você a partir de hoje. Quero voltar para Deus, mas o que eu tenho que fazer? Então, vou analisar o que me afastou de Deus para que agora eu possa saber como voltar para Ele, porque eu vou cortando essas entradas da alma que trouxeram esse distanciamento, que provocaram esse distanciamento, ok? Hoje nós estamos falando sobre a maior estratégia de Satanás, mas antes de entrarmos nisso, temos que ler os dois versículos chaves de hoje, que é João 14:6 e João 8:44. Jesus, nas duas ocasiões, não vamos ver o contexto, vamos apenas para o versículo, né? João 14:6, respondeu Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E já no outro 8:44, vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala da sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. Então, desde quando no capítulo 1, na lição número 1 desse trimestre, a gente percebeu que Satanás começou com mentiras e meia-verdades, que uma meia-verdade também é mentira, lá no céu, isso trouxe, então, problemas gravíssimos, e foi através da mentira que a terra foi contaminada. E foi também através da mentira que a igreja, que era triunfante no primeiro século, que pôde ali com o batismo do Espírito Santo, com a consagração daquelas pessoas, milhares e milhares de batismos, onde uma pessoa era perseguida, 20 se convertiam e a igreja se proliferou, e chegou o momento que os cristãos estavam pipocando por todos os lados e era um período de grande crescimento.
Mas Satanás, entendendo que quando matava um, se convertiam 30, 50, 100, ele muda de estratégia. E a partir do segundo século começa uma perseguição diferente, a perseguição sutil, e essa é a pior. A perseguição através dos infiltrados na igreja. Pessoas que passaram a entrar para a igreja, conviver com a igreja, mas não estavam convertidos e começavam a duvidar e a questionar, assim como Satanás fez no céu, da palavra de Deus. E pouco a pouco, essas pessoas vão ganhando liderança, porque talvez, né, tem um bom... Olha, gente, quem fala bem, quem fala bonito, é um dom de Deus, mas também pode ser uma arma de Satanás. Por isso, nós sempre dizemos que nós temos que comparar o que as pessoas falam com o que está escrito na palavra de Deus, ok? Então, essas pessoas invadiram a igreja, foram se disseminando e pouco a pouco começaram a mudar a igreja de rota, até o ponto de dizer que estavam desconfiados até da própria Bíblia e escondendo a Bíblia. O que acontece? É como se numa estrada, numa cidade, você escondesse todos os painéis de sinalização, todos os semáforos, você chega numa esquina, você não sabe se é para a direita, se é para a esquerda, se é para frente, está todo mundo meio perdido. E as pessoas entram no sentido proibido e aquilo acaba criando uma grande confusão. E é o que aconteceu. Quando a Bíblia é colocada de lado, os líderes começam a ditar as suas próprias regras e muitas pessoas que não tinham acesso à verdade vão seguindo. Por isso, meus amigos, que é muito importante nós colocarmos a Bíblia em primeiro lugar. Como eu comentei, existem muitas pessoas, hoje nós chamamos, né, os influenciadores. Sempre existiram, mas hoje está mais assim fácil de seguir novas pessoas por causa da internet. Mas quando estamos falando de coisas espirituais, o nosso maior influenciador tem que ser a palavra de Deus. Entende? Porque quando nós tiramos a palavra de Deus do jogo, o jogo fica sem regras. E de repente, então, se o jogo está sem regras, a gente vai criar as nossas próprias regras. E o que pode acontecer também é que a gente vai entrar numa forma de abordar a Bíblia muito perigosa, porque às vezes você talvez não coloque a Bíblia de lado, você tem a Bíblia na tua mão, mas você está relativizando. Você até abre a Bíblia, lê um versículo, mas coloca fora do contexto, vai relativizando o versículo e de repente você pode sair com as teorias mais loucas possíveis. Então, quando você está estudando a Bíblia, quando você está ouvindo a Bíblia, procure sempre saber onde é que está escrito isso, onde é que está o contexto. Cuidado que um versículo fora do contexto vira pretexto. E uma coisa muito importante que eu gostaria de falar para vocês é a questão da meia-verdade. Já ouviram falar da história do rapaz que está em cima do muro, não sabe se vai para o lado de Jesus e os anjos, que é o céu, nem para o lado de Satanás e os seus demônios, que é o inferno, e ele está em cima do muro, ele não sabe para onde ir. E Satanás está ali tranquilo, sentado, é uma parábola moderna, né? Sentado tomando seu suquinho, não está nem aí preocupado com o jovem que está em cima do muro. Enquanto do outro lado, à direita, Jesus e os seus anjos estão chamando, clamando, dizendo, venha, venha, aqui nós temos a verdade, aqui nós temos a vida eterna. E o jovem fica sempre preocupado, porque ele vê Jesus chamando tal e clamando, os seus anjos, todo mundo dizendo, venha, tome a sua decisão. E Satanás não está nem aí para ele. E ele fica curioso, né? E essa parábola moderna mostra o rapaz que a um dado momento pergunta para Satanás, Satanás, eu estou aqui em cima do muro, não sei qual escolha tomar, e Jesus está aí me clamando, me chamando, me insistindo, e você nem me convida, você nem se interessa pela minha alma? E Jesus olha para ele com aquele sorrisinho amarelo, aquele sorriso só que Satanás sabe fazer, e diz para ele, o muro é meu. Ou seja, meus amigos, o fato de ter uma meia mentira, nem é meia verdade, nem é total mentira, quer dizer, nem é verdade nem é mentira, o meio é a mentira. Então, muitas vezes nós, para sairmos pela tangente, para facilitar um pouco as coisas, a gente utiliza essas estratégias. Mas isso não é bom. Quando você conversa com a pessoa e percebe que ela conta mentiras para você, automaticamente a tua confiança nela diminui. E acontece também quando você faz a mesma coisa. E é muito sutil. Hoje o mundo vive de mentiras e de aparências. É muita mentira. Sobretudo quando a gente vê nas redes sociais aquelas imagens bonitas, todo mundo passeando, todo mundo aproveitando aquela coisa maravilhosa, a imagem. Mas às vezes atrás daquela foto, brigaram, gastaram todo o dinheiro, o dia foi horrível, só fizeram aquela cara bonitinha, colocaram um monte de filtro na hora da foto. O resto do dia foi uma desgraça. Mas o que importa é passar a imagem. Isso é um pouco fake também, né? Isso é um pouco mentira. Então, não somente a questão de afastar a palavra de Deus, mas também de viver na verdade. Muitas pessoas querem viver acima do seu nível financeiro e fazem compromissos financeiros e gastam o que não pode porque tem que ter tal coisa, tem que
fazer tal coisa, tem que ter tal carro, e de repente coloca todo mundo no sofrimento na família porque não tem dinheiro, porque tem que estar pagando as contas. Isso também é viver um pouco na mentira. Então, Satanás, ele gosta de enganar, gosta de se infiltrar, gosta de colocar suas ideias, mas Deus, ele anda na verdade como foi sempre. Olha, hoje a lição traz um momento muito bonito que eu sempre gostei na Bíblia. É esse momento do encontro de Paulo com os irmãos de Éfeso. Ele está de viagem, ele tem que ir para Jerusalém, ele quer chegar antes do Pentecostes. E quando ele chega ali, ele não quer nem entrar na cidade, nem caminhar até lá. Ele pede para que os anciãos, os presbíteros, né, possam vir até onde ele está, provavelmente ali no porto, na praia. E tem um capítulo de Ellen White onde ela descreve esse encontro de Paulo com os irmãos de Éfeso, é muito bonito. O título é Éfeso alguma coisa, eu já li várias vezes esse capítulo. É muito bonito esse encontro dessa igreja, né, com os irmãos dessa igreja, com Paulo, que esteve ali no passado e agora está de passagem. Mas nesse encontro, interessante, que ele vai mencionar, e eu relevo aqui o capítulo 20 de Atos, né, versículo 29 e 30. Sei que depois da minha partida, lobos ferozes penetrarão no meio de vocês e não pouparão o rebanho. E dentre vocês mesmos se levantarão homens que torcerão a verdade a fim de atrair os discípulos. Olha só essa imagem. Torcer a verdade. Torcer a verdade. Ou seja, pegar partes da Bíblia e fazer com que a Bíblia, mesmo se está escrito preto no branco, diga algo diferente. Um dos exemplos que a lição traz essa semana, na lição de hoje, é a questão da adoração dos ídolos. Gente, não pode ter algo mais claro na Bíblia do que a adoração de imagens. A gente vê isso em vários momentos na Bíblia, não somente nos 10 mandamentos, mas em outros momentos onde a adoração de ídolos não foi aprovada, onde buscar contato com seres já mortos, o espiritismo, também não foi aprovado. Deuteronômios ali fala muito claramente sobre isso. Então, como foi que aconteceu com ensinamentos tão claros com respeito aos ídolos, por exemplo, de repente a igreja passou a adorar ídolos, a adorar imagens? Gente, como nós falamos, quando a Bíblia desaparece da mesa, do sofá, da sala, do escritório, da vida da pessoa, todo tipo de ideia louca pode aparecer. Então, o que aconteceu naquela segunda fase da igreja, depois da igreja do primeiro século, é que, como eu comentei ontem, foram entrando os infiltrados, foram trazendo tradições e colocando valores humanos, interpretações humanas e deixando cada vez mais de lado a Bíblia. E conforme os conversos iam se convertendo e não tinham acesso à palavra de Deus, porque a tradução da Bíblia vai vir mais tarde, então fica complicado, muito complicado, as pessoas estarem atentas às verdades. De repente, pessoas com muita convicção, pessoas com um bom discurso, com ideias que aparentemente eram interessantes, de repente, as pessoas estavam se afastando de Deus sem se dar conta. Então, por isso é muito importante o estudo da palavra de Deus. Eu acho que o ponto central da lição dessa semana é: Satanás quer esconder a Bíblia de você. Por favor, continue estudando a Bíblia se você quer permanecer na verdade. Esse é o centro de tudo. Porque a gente percebe que muitas vezes nós temos a Bíblia, nós temos programas agora, aplicações no telefone, nós temos o YouTube que nos traz vários tipos de conteúdo e tal, mas o que é mais importante é aquele tempo de qualidade com Deus na hora de estudar a palavra. Porque essas pessoas aqui no segundo, terceiro e quarto século foram enganadas porque elas estavam colocando tradição, porque elas continuavam indo à igreja, mas abordando as coisas de forma diferente, aceitando ideias de outros homens. E as outras que iam se agregando pensavam que aquilo era daquele jeito e foram seguindo. E muitas pessoas foram manipuladas e sofreram. Porque o que os homens fazem quando eles têm autoridade espiritual, eclesiástica, é manipular as pessoas e tirar proveito disso. Imagine que mais tarde, né, na Idade Média, reis europeus foram caminhando a pé até Roma para pedir perdão para uma autoridade papal que se dizia ser o representante de Deus. E se ele dissesse que a pessoa já estava descomungada, né, fora do reino dos céus, as pessoas acreditavam. Entende? Que ele podia ordenar a perdição ou a salvação de alguma pessoa. Então, até que ponto de ignorância nós chegamos? Então, quando a gente não está baseado na palavra de Deus, nos tornamos ignorantes, e os ignorantes são levados pelos espertos. Então, nós não queremos nem ser espertos, nem manipuladores. Nós queremos ser sábios. E a sabedoria vem através da palavra de Deus. Então, o princípio da sabedoria
é o temor do Senhor. O temor do Senhor se aprende através da leitura da palavra de Deus. Hoje, o versículo central, para mim, está, claro, no nosso clássico, segundo Timóteo 3,16. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Toda, eu vou falar desse adjetivo, toda a escritura. Meus amigos, como eu já mencionei, eu creio aqui no sábado, na introdução, cuidado com o relativismo. Nós acreditamos na criação literal. Nós acreditamos na observância do sábado como uma conexão entre os filhos de Deus e Ele. Nós acreditamos no Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Nós acreditamos na encarnação de Jesus aqui, que morreu por nós. Nós acreditamos realmente que homens inspirados por Deus foram chamados para deixar esse relato bíblico para nós aqui. E que a Bíblia é um livro poderoso. Eu não posso entrar hoje num laboratório e provar que a Bíblia é a palavra de Deus. Mas eu posso, entre aspas, provar na minha vida que esse livro realmente é a palavra de Deus pelo impacto que ele tem causado na minha vida. Desde quando eu vivi a minha conversão, que eu comecei a estudar a Bíblia, porque eu ia numa igreja, eu não conhecia nada da Bíblia. E tipo assim, a vida era igual a de qualquer um, só que no domingo, aquelas horinhas lá, eu estava na igreja, ali era um pouco diferente, mas meus valores, meus princípios não estavam regidos pela Bíblia. Agora, quando a Bíblia passou a fazer parte da minha vida e também creio que da tua, você sente a diferença, você sente o poder desse livro, porque leva você a mudar de vida. Essa é a maior prova de que esse livro é inspirado. E toda a palavra de Deus ela é útil, como aqui a gente viu nesse versículo, para o ensino pessoal, em primeiro lugar, você aprende da palavra de Deus, e também para o ensino de outras pessoas. Então, muitas pessoas e muitas teorias, vocês sabiam que existem teólogos que estudam a Bíblia, que são conhecedores profundos da Bíblia, mas não acreditam em Deus? Conhecem profundamente o hebraico, conhecem profundamente o grego, sabem as circunstâncias onde foram escritos, as novas descobertas arqueológicas que provam algumas coisas e tal, mas eles não acreditam em Deus. Quando eu descobri isso, eu quase caí duro. Porque como é possível você ser um especialista da Bíblia, da teologia, mas na verdade você não acredita que Deus existe? Então, se o homem é capaz de ser um teólogo e não acreditar em Deus, imagine nós que temos, quem sabe, menos conhecimento do início da Bíblia, de como foi, né, os manuscritos, de como foi a transmissão do Jesus histórico e essas coisas todas. Mas nós temos algo que muitas pessoas sábias não têm, que é o temor do Senhor. Então, quando nós tememos a Deus, nós aprendemos a analisar o impacto que a Bíblia tem em nossas vidas. E a gente percebe que Deus existe e que Deus realmente está me acompanhando. Porque naquele momento que eu mais precisei, eu senti aquela força que eu nunca tinha tido antes. Quando foi necessário mudar, eu ressenti aquela força que eu nunca tinha antes para mudar alguma coisa. Ou seja, a palavra de Deus tem poder. Agora, eu não posso pegar apenas uma parte da Bíblia que eu gosto e dizer, nossa, essa parte está muito bonita e essa parte aqui eu acho que eu consigo viver porque não está tão complicado para mim, né? Eu não tenho tantos problemas nessa área, então isso aqui tá bom. Mas quando, por exemplo, a Bíblia te fala para você ser fiel, por exemplo, e você gosta de dar umas escapadas e tal, não, vai te complicar a vida, entende? Então não pega só a parte que te convém. Ah, tal, eu sou cristão, mas no negócio, assim, na vida de negócio, que eu sou meio desonesto, tal, porque todo mundo lá faz isso. Se eu não cobrar uma comissãozinha por fora, eu sou meio assim, fico para trás. Porque todo mundo faz. Gente, não dá. Quando você encontra, por exemplo, vou falar aqui um exemplo. Quando eu encontro alguém que faz um concerto, faz uma coisa muito boa e cobra o preço justo, eu encontrei na minha vida um pedreiro. Gente, que pedreiro que cobrava justo e que fazia o trabalho e me explicava e tudo. Eu sempre queria ter aquele pedreiro na minha casa. Porque eu tinha, não sei porquê, mas eu tinha a sensação e a forma como ele explicava e tudo que ele gastava era muito coerente. Nós já tivemos nossa casa, quando eu era mais jovem, com meus pais, um pedreiro, misericórdia, aquela obra não terminava nunca e era saco e saco de cimento e tudo que ele fazia era exagerado. E tipo, aquilo andava super lento, se gastava muito e não ficava como a gente queria. Entende? Quando você tem alguém que é honesto, que vai pela verdade, gente, é outra coisa. Então, como eu já mencionei, você é também uma Bíblia, e talvez a única Bíblia que as pessoas vão ler antes de conhecerem a Deus.
Então, quando nós andamos na verdade, acreditando em toda a palavra de Deus, não relativizando, aplicando todos os valores em todos os aspectos da nossa vida, quer dizer, não é que nós sejamos perfeitos, mas estamos lutando para sermos os mais verdadeiros possíveis, aí sim a palavra de Deus tem impacto na nossa vida e prova que realmente ela é verdadeira, ok? Então, meus amigos, nós não estávamos lá, nós não temos um e-mail original da mensagem de Deus para os seus escritores da Bíblia, mas nós podemos acreditar que esses homens realmente existiram, que foram inspirados, porque o que eles deixaram está até aqui hoje, e quando foram encontrados os manuscritos do Mar Morto, fizeram comparações, o texto bíblico continua igual, ou seja, podemos ter confiança, porque Deus protegeu este livro para que ele continuasse sendo, e é até hoje, meus amigos, o livro mais publicado todos os anos. Somente essa Feliz, eu acho que publicou 1.500.000 livros ano passado. Hoje vamos, antes de mais nada, fazer a leitura desse versículo que é muito conhecido. Provérbios 16, 25. Há caminho que parece reto ao homem, mas no final conduz à morte. Meus amigos, uma coisa é o que os nossos olhos, a nossa inteligência, o nosso coração humano pode nos trazer como interpretação, como decisão, como sensação. Deus nos deu a capacidade de raciocinar e de pensar e termos o livre arbítrio, né? Isso é o maior presente de Deus para o ser humano. Nós somos seres irracionais que vamos pelos instintos como os animais, somos seres racionais. E isso é muito bom porque a gente pode fazer planos, projetos, né, construir. Eu acho até hoje eu acho incrível a invenção do avião, dos barcos, trem-bala, de grandes obras da engenharia. Às vezes eu olho para as pirâmides e falo, gente, como é que eles tinham essa tecnologia? A gente não consegue fazer igual hoje. Sabe, o homem realmente, quando ele põe o seu cérebro para funcionar e trabalhar, ele pode fazer coisas muito interessantes. E ele consegue desenvolver projetos bastante profundos e a tecnologia que a gente tem hoje, imagina, hoje num celular nós temos mais tecnologia do que num foguete espacial há anos atrás. Ou seja, é incrível o que o homem é capaz de fazer. Porém, toda a inteligência, todo o desenvolvimento, ele pode ser bem utilizado, como ele também pode ser utilizado para se enganar a si mesmo. Toda essa capacidade que o homem tem, ele às vezes confunde capacidade com inteligência também, né? Com sabedoria. A verdadeira sabedoria é o temor ao Senhor. Nós somos criaturas. Enquanto nós entendemos que somos criaturas e que temos um Criador, tudo bem. A gente pode continuar também desenvolvendo, fazendo coisas, mas quando nós deixamos isso de lado, nós passamos, talvez alguns sem perceber, para o lado do eu sou o Criador. Eu sou o proprietário. Eu sou o dono da minha vida. Eu já conheci muitas pessoas, por exemplo, que dizem o seguinte, olha, eu até acredito em Deus, mas eu não preciso da Bíblia, eu não preciso da igreja, eu tenho uma relação transcendental com Deus, eu sei que tem um Deus lá no céu, eu vou viver a minha vida com Ele, vou caminhar pela vida, Ele vai estar ao meu lado, eu vou conversar de vez em quando com Ele. Gente, isso não termina bem, porque você acaba raciocinando a Deus. Então, há caminhos que parecem inteligentes e nós temos essa tendência de buscar os nossos próprios caminhos. A nossa inteligência às vezes nos engana. As pessoas às vezes pensam que somente os simples, os que talvez não tenham muito estudo, que são mais crentes. E é verdade que a grande maioria dos membros em geral das igrejas são pessoas que talvez não tenham estudado muito, não são os grandes doutores. A maior parte das pessoas são de classe média baixa. Por quê? Porque as riquezas e o muito estudo, às vezes, enganam as pessoas. Colocam um véu na frente. Não é que elas são melhores do que as outras, é que, de repente, o muito estudar e os muitos bens que a pessoa pode obter acabam cegando e colocando o próprio coração da pessoa no trono, onde Deus deveria estar. Então, é uma pena, porque por isso que a Bíblia fala que é mais fácil passar um camelo pelo buraco de uma agulha do que entrar um rico no reino dos céus, porque há muita sabedoria, muito conhecimento e há muita riqueza pode facilmente deturpar o pensamento da pessoa e ela perde essa necessidade, esse temor ao Senhor. Então, quando a gente analisa que alguns caminhos são ruins, é porque quando a pessoa começa a caminhar e sai dos valores, do estudo da palavra de Deus, ela começa pouco a pouco. Ou ela deixa de estudar porque ela
tem tantos recursos, tantas bênçãos na vida e que já não tem tempo para essas coisas espirituais. Ou então ela estuda tanto que ela diz, não, isso aqui é bobagem, isso aqui não é verdade, isso aqui não tem nenhum valor, isso aqui é histórico, isso aqui veio de tradição humana, foram homens que escreveram, a igreja que está manipulando. Ou seja, ou por muito conforto, ou por um raciocínio, digamos, entre aspas, muito intelectual, a pessoa acaba abandonando a simplicidade da crença na palavra de Deus. Existe agora um filme, tem um livro, né, que conta a história de um cientista que a mulher se converteu, era cristã, e ele falou, vou estudar a Bíblia para poder provar para minha mulher que esse Deus dela não existe. Eu esqueci o nome do filme agora, me deu um branco. Se você sabe, coloca nos comentários para que as pessoas possam saber. E de repente essa pessoa que era um jornalista, né, foi fazer uma pesquisa, um americano, ele acaba o quê? Se convertendo. Porque ele, apesar dos seus muitos diplomas e muita sabedoria e tal, vai estudar a Bíblia e se encontra com Deus. Então, por isso, não se sinta menor porque você não fez muito estudo ou porque você talvez não tenha tanta riqueza ou tanto reconhecimento. Não se sinta pequeno. Todos nós temos valor diante de Deus, ok? O mais importante é que você seja sábio. Eu já conheci muitas pessoas que não tinham muitos estudos, mas eram extremamente sábias. Eu gostava de conversar e falar com elas porque sempre saía algo de sábio, sobretudo nas relações humanas, nos valores. E às vezes você tem muita pessoa com vários diplomas, com muito dinheiro, que são grossas, ignorantes, são sem amor, são soberbas. Gente, pra que essas coisas se você perdeu a tua alma, né? Então, minha recomendação é, por favor, continue colocando a Bíblia no centro da tua vida. É muito bom. A ciência e a fé não são inimigas. Nós temos muitos cientistas. Deixa eu só abrir um parênteses aqui. Fui esses dias num neurólogo por um problema aí com alguém da minha família. Algo simples, nada de grave. E assim começamos a conversar e ele começou a falar dos neurônios. Ele falou, eu estou começando... E ele me disse, eu estou começando a acreditar que tem um arquiteto por trás disso, porque ele me explicou o que os neurônios fazem. É incrível o que ele me explicou. E ele disse, eu acho que tem um arquiteto. Não é possível, isso não é fruto do acaso. Então, se uma pessoa assim, com muito conhecimento, um doutor que dá palestra por toda a Europa, chegou a essa conclusão, é porque há sinceridade no coração e ele se dá conta que existe algo diferente por detrás da criação. Existe um Deus, existe um autor da Bíblia e de cada um de nós. Então, gente, continuamos avançando. E o versículo de hoje, a lição de quinta-feira, que eu gostaria de ressaltar, é 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4. O Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Gente, não sei se eu vou chover no molhado, mas a obra de Satanás, depois que passou aquele período da primeira igreja, é realmente levar as pessoas para longe de Deus. Não importa os meios. Naquele tempo, já no 2º, 3º e 4º século, a inteligência e a sabedoria humana foi colocada como algo muito importante. Houveram as infiltrações que eu já falei na igreja, houveram as manipulações, houveram os enganos, como foi o caso das imagens que a gente já mencionou. E hoje a estratégia continua a mesma. As pessoas, às vezes, colocam a inteligência pessoal acima de tudo. E a lição de hoje tem uma frase que eu achei impactante, que diz o seguinte, olha só, o evangelho é o único meio pelo qual os planos diabólicos e os enganos de Satanás podem ser expostos. Ou seja, existe na vida verdades e mentiras que estão circulando ao teu lado o dia todo. Você recebe verdades e mentiras todo o tempo pelo teu celular, por exemplo. Quando você está aí nas redes sociais, está aí olhando as coisas, tem muita verdade, tem muita mentira. E muito mais mentira do que verdade, né? Como eu falei nas aparências, hoje nas fake news, e também nessa questão de passar uma imagem daquilo que você não é. Isso é muito típico, né? Sempre existiu, mas parece que agora está exacerbado, está demais, né? Então, você está sempre convivendo com isso. Então, na guerra entre o bem e o mal, a verdade e a mentira jogam um papel muito importante. E a gente percebe através desse versículo aqui que o entendimento humano, a inteligência, a sabedoria, vai se vestir com roupas muito bonitas, de alto nível de intelectualidade, para levar você a deixar de crer ou levar você a deixar de ter tempo para ler a palavra de Deus. Então, somente através da Bíblia é que Satanás pode ser desmascarado. Por exemplo, vocês já perceberam que é muito, muito louco
essas seitas que surgiram no passado e algumas que existem hoje, que às vezes com a Bíblia na mão levam pessoas até o próprio suicídio. Às vezes eu fico pensando, gente, como é possível que a pessoa com a Bíblia vá se suicidar? Acreditando que aquele líder ou aquelas pessoas vão morrer, vão já estar juntas em algum lugar. Mas como é possível isso? Veja bem, nós podemos nos afastar de Deus porque não estamos tendo contato com a Bíblia ou porque estamos tendo contato de forma incorreta. Incorreto, porque o estudo da Bíblia não está passando por um assim diz o Senhor. A Bíblia não está se explicando por ela mesma. Quando você pega um versículo e faz todo um discurso, ou vê pessoas fazendo todo um discurso baseado num só versículo, é preocupante, porque a Bíblia se explica ela mesma. Isso é um elemento básico quando nós estudamos a Bíblia com as pessoas, né? Se você também é um monitor bíblico, de explicar que a Bíblia deve explicar ela mesma. Se eu tenho que entrar informação nova dentro da Bíblia para explicar, peraí, isso aí não, né? A Bíblia se auto-explica. O Antigo Testamento conectado com o Novo conectado com o Antigo, os Evangelhos, as coisas que Jesus disse conectado com as coisas do Antigo Testamento. Nós temos, por exemplo, uma coisa que me encanta, são todas as promessas do Antigo Testamento que anunciavam a vinda e a morte de Jesus na cruz. Os detalhes da cidade onde ele nasceu, o que fariam com as suas roupas ali ao pé da cruz. São tantos detalhes que foram previstos, né? Profecias que anunciavam até reis e líderes que não eram nem do povo de Deus, como foi o caso de Ciro, sendo anunciado anos antes. Gente, é muito poder, mas quando nós pegamos um texto fora do contexto, ou até fechamos a Bíblia, nós podemos ser enganados. Então, a mensagem central de hoje é que esse entendimento aqui, o Deus desta era cegou o entendimento. Esse entendimento é simplesmente a decisão das pessoas de não quererem ver a verdade e substituir essa verdade por outras verdades. Então, a palavra de Deus tem que ser um relacionamento de fé. Se você que está me assistindo hoje, você não acredita muito, você está duvidando um pouco da palavra de Deus, você tem que testá-la. Porque a palavra de Deus diz que a gente pode provar a Deus, a gente pode testar a Deus, a gente pode colocar à prova o que ele disse aqui. Faça o compromisso de andar com Deus. Senhor, estou aí com este problema, que o Senhor possa abrir as portas, deixa o Senhor dirigir, coloque nas tuas mãos. Sabe, ore com fé, coloque nas mãos de Deus e peça a Ele que Ele possa abrir as portas, possa mostrar o caminho. Você vai sentir algo diferente, algo especial. Coloque na tua vida alguns valores da Bíblia. Vamos testar. A Bíblia fala para o ser mais honesto. Comece a ser super honesto no teu trabalho, para você ver as consequências não, os frutos bons que você vai ter disso. Eu vou tratar melhor a minha família, vou passar mais tempo com ela, vou respeitar mais, vou me ocupar melhor da minha família. E você vai ver os resultados positivos. Você colocando em prática os valores da Bíblia na tua vida, você vai ver a diferença. Então, essa Bíblia, ela está aqui para ser algo prático e não teorias, filosofias, achismos e colocando você no centro, os teus conhecimentos. É muito bom termos filósofos, arqueólogos, engenheiros, mas como é bom ter essas pessoas que ao mesmo tempo têm essa confiança na palavra de Deus, porque parece que é tudo muito mais completo, tudo faz muito mais sentido, ok? Hoje, o último dia da semana, estamos aí com um ponto interessante que está aqui em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 21. Mas ponham à prova todas as coisas e fiquem com o que é bom. Como eu já comentei, nós temos inteligência que os animais não têm e nós podemos raciocinar. Isso é uma bênção, mas também pode ser, de alguma forma, uma fonte de perdição, porque nós podemos raciocinar mal e errado. Mas tudo depende do ponto de referência. Alguém pode dizer para mim, olha, você está no lado errado da rua. E outro pode dizer, não, você está do lado certo. Porque depende do ponto de referência da pessoa. O nosso ponto de referência é a palavra de Deus. A partir do momento que você muda o ponto de referência, você pode dizer outras coisas completamente fora da realidade, mas a partir do teu ponto de referência aquilo parece certo. Por isso, o importante, o central na nossa vida é qual é o meu ponto de referência? É minha própria inteligência, a inteligência dos outros ou a Bíblia? A minha própria inteligência é quando eu sou tão orgulhoso, tão egoísta, onde eu ponho a mim mesmo, a minha capacidade, a minha inteligência em primeiro lugar. E eu começo a raciocinar e a me imaginar, e quem sabe eu fiz estudos,
eu acho que eu não preciso de Deus, eu sou autossuficiente, sabe? Eu sou demais, então eu não preciso de nada. Ou então, eu não sou assim tão estudioso e tal, mas eu acredito nos especialistas. Hoje em dia, já percebeu, quando acontece qualquer coisa, as televisões chamam alguém para entrevistar, um especialista. Eu nunca vi tanto especialista na minha vida. Né? Especialista de tal região do mundo, especialista de tal coisa, especialista de não sei do que. Claro que existem especialistas, mas como é que encontra tão especialista em tão pouco tempo para entrevistar já a pessoa? Eu fico às vezes me perguntando, né? Se formos pesquisar esse pessoal realmente é tão especialista assim? Pois bem, tem muitas pessoas que acreditam em especialistas e existem muitos especialistas da Bíblia. Gente, eu já vi muita barbaridade sendo dita por pseudo-especialistas da Bíblia. Mais uma vez, texto fora do contexto, dizendo coisas que são tradição e que não estão na Bíblia, promovendo, pedindo coisas, manipulando as pessoas com a Bíblia na mão. Gente, isso é muito grave. A palavra de Deus, ela é simples, ela é direta, ela é transformadora, mas muitas pessoas estão manipulando os outros através da Bíblia. Então, quando fui estudar a Bíblia, eu não queria que ninguém estudasse comigo. Então teve um certo momento que eu peguei os estudos bíblicos e comecei a ler, e quanto mais eu estudava, mais parecia coerente, porque parecia tão claro para mim. Entende? Então, eu sei que existem pessoas de outras igrejas que olham talvez para os adventistas e falam, isso aí não está tão claro, eles são uma seita, seguem Ellen White. Meus amigos, nós acreditamos na palavra de Deus e ela é a palavra de ordem, ok? Em outra ocasião podemos falar e podemos explicar qual é o papel profético de Ellen White, mas a nossa regra de fé é a Bíblia, ok? É a Bíblia. Então, se o meu ponto de referência é a Bíblia, aí a coisa muda de figura, porque eu quero saber quais são os valores da Bíblia. Então, eu vou olhar para as coisas do mundo, mas quando eu comparo com o meu ponto de referência, eu percebo, poxa, que interessante essa descoberta. Mas se eu acredito na criação de Deus, que Deus é criador de todas as coisas, como é que é esse negócio aí? Como é que eu posso, né? Por exemplo, eu acredito nos 6 dias literais da criação. Eu acredito que essa terra saiu das mãos do Senhor. Então, chega um momento que a ciência e a fé não são obrigatoriamente contrárias. Não tem que estar brigando. Tem muitos cientistas que são pessoas crentes. E temos até um livro aqui nessa Feliz, onde a gente vê todos os grandes cientistas e a fé que eles tinham em Deus. Os maiores cientistas tinham fé em Deus. Então, a ciência e a fé não são incompatíveis, mas muitas pessoas, quando entram na ciência, acabam abandonando a fé porque acham que a fé é para as pessoas inferiores, que não são tão inteligentes e tudo mais. Então, qual é o teu ponto de referência? Se o teu ponto de referência é a palavra de Deus, e se você testar a Deus e colocar em prática os seus valores, você vai perceber que Deus é real e que ele tem um impacto na vida das pessoas. Por isso existem tantos cristãos hoje em dia, tantas pessoas que continuam se convertendo e tantas pessoas se voltando para Deus, porque é algo que impacta realmente e profundamente as pessoas. Que Deus te abençoe, que amanhã seja um dia abençoado para você na igreja e a gente se vê na semana que vem. Tchau, tchau.